Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Mecânica dos Fluidos de Franco Brunetti, capítulo 3, exercício número 15. Vamos ao enunciado. No sistema da figura tem-se um único fluido incompressível de viscosidade cinemática igual a 10 elevado a menos 4 metro quadrado por segundo e densidade igual a 1000 kg por metro cúbico. Letra A. Qual é o número de Reynolds nas seções 1 e 4? Letra B. Qual é a velocidade média na seção 2, em metro por segundo? Letra C. Qual é a vazão em volume nas seções 1 e 4, em litro por segundo? Letra D. Qual é a vazão em volume na derivação e qual o sentido do escoamento? Indicar no desenho. Letra E. Qual é a vazão em peso na seção 0? Letra F. Qual é a velocidade a 1 centímetro de distância da parede do tubo 4? Letra G. Qual é a tensão de cisalhamento na parede do conduto na seção 2? Bom, então vamos começar aí, né, a resolução pela nossa letra A. Na letra A, está pedindo um número de Reynolds. Então, temos aí, letra A, definição do número de Reynolds. O número de Reynolds é igual a densidade vezes a velocidade média na seção vezes o diâmetro dividido pela viscosidade dinâmica, ou podemos escrever como sendo a velocidade média vezes o diâmetro, viscosidade dinâmica dividido por densidade é viscosidade cinemática, que é o que nos foi dado aqui. Então, vamos trabalhar com essa equação. Então, ele nos pede para calcular o Reynolds na seção 1 e na seção 4. Então, precisamos aí da velocidade média e do diâmetro de cada seção. Então, vamos começar pela seção 1. A seção 1 está localizada aqui. Tem um perfil de velocidade. E esse perfil de velocidade é fornecido por essa equação. Ou seja, na seção 1, temos um perfil de velocidade do tipo V igual a uma velocidade máxima que multiplica 1 menos R dividido por Rzão, tudo isso elevado a 1 sobre 7. Esse é o perfil de velocidade que a gente tem ali na seção 1. Do exercício 3.2, a gente tem aí que a velocidade média para um perfil de velocidade desse tipo é dado por 49 sobre 60 vezes a velocidade máxima. Então, vamos poder encontrar que a velocidade V1, vou numerar como se fosse a velocidade média ali na seção 1, tá? Vai ser 49 dividido por 60 vezes V máximo. Quem vai ser V máximo? V máximo está aqui, ou seja, 6. 6 na unidade de metro por segundo. Então, podemos calcular aí 49 vezes 6 dividido por 60, 4,9. 4,9 metros por segundo. Então, temos a velocidade 1. Então, podemos calcular o Reynolds em 1, né? Quem vai ser o Reynolds? Velocidade média, 4,9 metros por segundo, vezes o diâmetro. O diâmetro eu não tenho, mas esse aqui é o raio, né? O Rzão aqui, ó. Aqui é o Rzão, que é o 0,035. O diâmetro é 2 vezes o 0,035 metros, tá? Que é 2 vezes o raio, dividido pela viscosidade cinemática, que é 10 a menos 4 metro quadrado por segundo. Aí aqui, ó, metro
metro, corta com metro quadrado, segundo dividindo, corta com segundo dividindo. Reynolds é um número adimensional. Então, a gente tem o 4,9 vezes 2 vezes 0,035, tudo isso dividido por 10 elevado a menos 4. Então, a gente tem o valor de 3.430. 3.430 é o Reynolds na seção 1. Então, agora a gente tem o Reynolds na seção 4, tá? O que a gente tem na seção 4? A gente tem um perfil de velocidade aqui, que não é linear, é desse tipo, que é um V máximo, aí que multiplica 1 menos um Rzinho sobre um Rzão elevado ao quadrado. Quando a gente tem um perfil desse, a velocidade média é V máximo dividido por 2. Então, eu vou poder dizer que a velocidade 4, ou seja, a velocidade média em 4, vai ser V máximo, que aqui vai ser o valor de 8, né? Tá aqui o que está multiplicando fora do conchetes, 8 metros por segundo, dividido por 2. Essa condição a gente tem no exercício 3.1, tá? Tem a prova lá da condição dessa dedução aqui. Então, a gente vai ter aqui 4 metros por segundo. Então, a gente vai poder calcular que o Reynolds aí em 4 vai ser a velocidade média, o 4 metros por segundo, vezes o diâmetro. Também não foi dado o diâmetro, aqui foi dado Rzão, ó. Aqui, Rzão, que é o 0,025. Então, 2 vezes o raio, 0,025 metro, dividido pela viscosidade cinemática, que é 10 elevado a menos 4 metro quadrado por segundo. Metro vezes metro corta com metro quadrado, segundo com segundo corta. A gente pode calcular aí o Reynolds em 4, que vai ser 4 vezes 2 vezes 0,025 dividido por 10 elevado a menos 4. A gente tem um Reynolds igual a 2.000, tá? Então, a gente tem aí o resultado para a letra A. Na letra B, vamos aí para a letra B, ele quer saber qual é a velocidade média, tá? Na seção 2, tá? Na seção 2, a gente vai para a letra B. Aqui está a seção 2, tá? Que a gente tem um diagrama aí linear. Diagrama de velocidade linear. E aí a gente tem que a velocidade média para um diagrama de velocidade linear é a velocidade máxima, né, que é a velocidade do centro, V0, né, dividido por 2. Então, a gente vai poder dizer que a velocidade média em 2 é os 10 metros por segundo, que é a velocidade máxima ali em 2, dividido por 2, ou seja, 5 metros por segundo. É o que ele pede aí em B. Aí vamos ter aí a letra C. Qual é a vazão em volume na seção 1 e 4? Então, vamos lá. Na seção 1, a vazão em volume, vazão Q1, a gente pode calcular como velocidade 1 vezes área 1. Velocidade 1 a gente calculou, 4,9, área 1.
a gente tem o raio, a área aí. Aqui em 1 é a área, né, transversal, que é a área aí de uma circunferência de raio R. Essa é a área aqui na seção 1, que é π vezes o raio 1 ao quadrado. Então, a vazão 1 vai ser velocidade 1, 4,9 metros por segundo, vezes π, vezes o raio 1, que é 0,035 ao quadrado em metro quadrado. Ele quer em litros por segundo, aqui vai sair em metro cúbico. A gente faz a relação, 1 metro cúbico possui aí 1000 litros. Aí, metro vezes metro quadrado corta com metro cúbico, sobra a unidade de litro por segundo. Então, a gente pode calcular aí como sendo 4,9 vezes π, aí vezes 0,035 ao quadrado, vezes 1000. A gente tem aí 18,9. A gente pode colocar aqui que 1 é 18,9 na unidade de litros por segundo. Para calcular Q2, Q4, né? Não Q2, ele quer em 1 e 4. Q4 a gente vai fazer V2 ou V4 vezes A4. A gente vai ter V4, a gente calculou, A4, a área aqui transversal em 4 também, circunferência desse raio 4, então é π vezes R4 ao quadrado. Então a gente vai poder escrever aqui que Q4 é igual a velocidade 4, 4 metros por segundo, vezes π, aí vezes o raio 4, é 0,025, 0,025 ao quadrado, metro quadrado. Aí para deixar em litro, a gente faz 1 metro cúbico, tem 1000 litros. Metro cúbico vai cortar com 1 metro quadrado em metro, vai sobrar litro por segundo. A gente vai poder calcular que a vazão Q4 em volume vai ser 4 vezes π vezes 0,025 quadrado vezes 1000. A gente tem aí 7,85 litros por segundo. Então, 7,85 em litros por segundo. Então, é isso que a gente tem aí na letra C. Aí, na letra D. Na letra D, ele pede qual a vazão em volume na derivação. Ele pergunta qual o sentido do escoamento. Ele diz para indicar no desenho. A derivação está aqui, ó, certo? Daqui até esse ponto aqui, ó. Então eu preciso verificar qual é o sentido que está o escoamento aqui dentro da derivação. Então eu vou pegar aqui o meu volume de controle como essa parte aqui, ó. Vou fazer um tracejado, tá? Eu tô pegando aqui, esse é o meu volume de controle, tá? Volume de controle da letra D. Na letra D, então aí é equação da continuidade, a gente tem o que entra tem que ser igual ao que sai, tá? O que a gente tem que entra no volume de controle? Então a gente começa aqui por 1. 1 tá entrando, ó. Aqui tá Q1. Q1 entra. Aí a gente tem Q2 sai,
né? Aqui tá Q2. Q3 entra. Então, mais Q3. Aí a gente tem aqui Q4. Q4 entra. Mais Q4. Né? Aí a gente tem igual a Q2. Né? Então, aqui. E, obviamente, eu vou chutar aqui para equacionar, né, todas essas vazões aqui, para ter o balanço. Vou colocar aqui que o Q da derivação tá aí para fora, tá saindo. Então, eu vou colocar aqui mais Q da derivação. A gente tem aí Q1, Q4, então falta calcular Q3 e Q2 para a gente poder fazer esse balanço aí. Então, quem que vai ser Q2? Q2 vai ser V2 vezes área 2. Então, V2 a gente achou aqui 5 metros por segundo. E a área 2, a área transversal em 2. 2 está aqui, ó. E a área transversal vai ser uma seção retangular de 3 centímetros por 2 centímetros. Então, é 0,03 metros, que é o 3 centímetros, vezes 0,02 metro, que é o 2 centímetros. Essa é a área que é a seção retangular. Aí metro vezes metro dá 1 metro cúbico. Então a gente pega a relação 1 metro cúbico, 1000 litros para a gente ter a vazão em 2 em litro. Calculando, a gente tem aí 5 vezes 0,03 vezes 0,02 vezes 1000. A gente tem aí um valor de 3 litros por segundo, tá? Aqui o metro, corto com o metro e o metro, corto com o metro cúbico. Então, a gente tem aí Q2 e a gente precisa agora também de calcular Q3. Quem vai ser Q3? Vai ser velocidade 3 vezes área 3. Aqui, velocidade 3, ela é constante, 3 metros por segundo. E Q3 deu um diâmetro. Se deu um diâmetro, significa que a área transversal é uma circunferência, né? Que foi dado o diâmetro. Então, eu vou escrever V3, a área em função do diâmetro é π d3 ao quadrado dividido por 4. Então, vamos ter que Q3 é velocidade em 3, é 3 metros por segundo, vezes π. O diâmetro é 8 centímetros, divide por 100, fica 0,08 ao quadrado, metro quadrado, dividido por 4. Para converter para litro, 1 metro cúbico tem 1000 litros. Metro cúbico vai cortar o metro quadrado em 1 metro, vai sobrar litro por segundo. A gente calcula aí, vamos ter 3 vezes π vezes 0,08 quadrado vezes 1000, tudo isso dividido por 4. Então, tem a gente 15,1. Então, Q3 é igual a 15,1 na unidade de litros por segundo. Então, a gente vai poder escrever ali que o Q de derivação vai ser igual ao Q1. Q1 a gente encontrou 18,9, aí mais Q3, 15,1, mais Q4, 7,85, e o Q2 vai passar para o outro lado negativo, menos Q2, que vale 3, ou seja, o Q de derivação vai ser igual, calculando aí, 18,9 mais 15,1 mais 7,85 menos 3, 38,85. Eu vou arredondar aqui, 38,9, tá? Em litros por segundo, tá? Então, temos aí o Q
de derivação, que é o que ele pede na letra D. Na letra E, ele quer a vazão em peso na seção 0. A seção 0 tá aqui, ó. Então, se a gente pegar agora esse volume de controle aqui, ó, tá? Então, agora, volume de controle para a letra E. Com esse volume de controle para a letra E, a gente aplica aí o que entra é igual ao que sai de vazão. O que entra é o Q de derivação e o que sai é o Q1 e o Q0. Então, temos aí Q0 mais Q1. Então, vamos ter que Q0, a vazão volumétrica, vai ser o Q da derivação menos o Q1. Ou seja, Q0, a gente vai ter aí, que é o Q de derivação, a gente calculou 38,9, menos o Q de derivação, Q1, a gente calculou 18,9, a gente vai ter aí o Q0 de 20 litros por segundo. Só que a gente quer em peso, né? Ele pediu aí em peso. Então, a gente vai ter que o Q0 em peso, QG0, vai ser igual ao Q0 vezes a densidade vezes a gravidade para ter aí a vazão em peso. Então, vai ser o 20 aí litros por segundo, aí a densidade, que é o 1000 kg por metro cúbico, então 1000 kg por metro cúbico, vezes a gravidade, a gente considerar aí 10 metro por segundo ao quadrado. Aí aquele litro, aqui a gente tem que converter, então a gente tem a relação que 1000 litros está para 1 metro cúbico. Aí esse litro vai cortar com litro, aí a gente vai ter o metro cúbico, corta com metro cúbico. Quilo, metro por segundo ao quadrado, massa vezes aceleração, é Newton, aí vai ficar Newton por segundo. Aí para simplificar aqui, o 1000 simplifica aqui com 1000, a gente tem aí um Q em peso, aqui de 20 vezes o 10, de 200, aí Newton por segundo. Tá? Então, essa é a condição aí da força, da vazão em peso. Aí na letra F, ele pede qual a velocidade a 1 centímetro de distância da parede no tubo 4. Então, aqui está o tubo 4, né? Então, eu vou representar aqui novamente o perfil para facilitar a visualização e entendimento da seção 4. Tá? Então, aqui tem o perfil de velocidade, né? Aqui a gente tem o sentido de R, aqui seria o 0. Aqui teria o R maior. Ele quer que calcule a 1 centímetro da parede. A parede está aqui. A gente quer aqui um valor de 1 centímetro, 0,01 metro. Então, a gente tem aqui um raio Rzão de 0,025 metro. O lugar onde ele quer que eu calcule, né, que seria exatamente aqui, é nessa medida de raio, né, para um R igual a 0,025 menos o 0,01, ou seja, um R de 0,015 metros. Então, para calcular a velocidade, essa velocidade, ou seja, por um R de 0,015 metros, a gente vai ter que é igual a 8 que multiplica 1 menos o R, que é de 0,015
0,015 dividido por 0,025 ao quadrado. Então, eu vou ter que essa velocidade em R de 0,015 metro vai ser igual, calculando, a gente vai fazer o 0,015 dividido por 0,025, que está ali dentro, elevar ao quadrado, fazer 1 menos a resposta, multiplicar por 8, a gente tem aí uma velocidade de 5,12 a unidade de metro por segundo. Isso é o que ele pede aí para a letra F. E na letra G, aí ele pede qual a tensão de cisalhamento na seção 2, tá? Então, eu vou reproduzir aqui a distribuição do perfil da seção 2 de forma linear. Aqui a gente tem o V máximo, né, que é o valor ali de 10 metros por segundo. Aqui tem a condição. A tensão, vou colocar aqui meu referencial de Y para cá, tá? Aqui embaixo. E eu vou ter que tensão de cisalhamento é igual a viscosidade dinâmica vezes aí o gradiente de velocidade em relação à altura. Como a gente tem aqui um perfil linear, a gente pode escrever que a tensão de cisalhamento vai ser μ vezes um ΔV dividido por um ΔY, ou seja, uma tensão constante na seção, né? Então, a gente tem aí que o ΔY, a mesma tensão que a gente tem aqui, né? A distribuição é simétrica, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Esse aqui seria o nosso ΔY, enquanto isso daqui seria o nosso ΔV, tá? Então, isso aqui vira μ, isso aqui vira V máximo ali, né? Que é o V, seria o V do zero ali em cima, o V máximo aqui da distribuição linear. E o ΔY seria aqui a espessura. Então, a gente teria como calcular essa tensão como sendo viscosidade dinâmica, não foi dado, foi a cinemática e o ρ. É viscosidade cinemática vezes ρ. Aí, vezes o V máximo dividido por essa espessura. Então, a tensão de cisalhamento vai ser 10 a menos 4 metro quadrado segundo, ρ 10 a terceira quilo por metro cúbico, V máximo 10 metros por segundo, e aqui a altura é metade de 3 centímetros, né? Que é 1,5 centímetro ou 0,015 metro, tá? Aí, então, a gente vai ter que a tensão aqui, o quilo, né? Aí, metro por segundo ao quadrado vira newton, tá? Aí a gente vai ter que 1 metro quadrado simplifica com cubo, fica metro vezes metro, que é metro quadrado. Aí a gente tem newton por metro quadrado. Calculando, a gente vai encontrar 10 elevado a menos 4, que multiplica o 10 ao cubo, que multiplica ali o 10, dividido por 0,015, a gente vai achar os 66,7 em newton por metro quadrado, tá? Newton por metro quadrado também é Pascal. Bom,
Espero que tenham gostado aí da resolução. O exercício é bem longo, né? E eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!